um prazer estar aqui com vocês. E hoje tem um significado muito importante para mim, mais especial, por conta de ser uma conversa sobre a obra da Tomi Otaki, com quem eu tive o privilégio de conviver desde o começo dos anos 90. Então, acompanhei a produção dela o tempo todo, fazendo visitas regulares, acompanhando as exposições e conversando com ela sobre o trabalho. Então, a ideia hoje é, como vocês estão vendo, introdução breve é uma obra extensa. Estava com uma introdução rápida, mas eu achei que preferia a palavra breve, que é mais breve do que rápida. E a ideia é, considerando que eu tenho um tempo confortável para poder falar sobre a obra, eu julguei que fosse necessário ou interessante, produtivo, que eu fizesse um preâmbulo, apresentando a obra de alguns outros artistas, para que se entendesse um pouco o contexto em que a produção artística brasileira estava quando surge Tomi Otaki. Ela surge de maneira mais enfática no final dos anos 50. Aí o trabalho dela começa a ser notado. Geraldo Galvão Ferraz, Mário Pedrosa, que eram dois críticos da mais alta relevância. Geraldo radicado em São Paulo, Pedrosa no Rio de Janeiro, mas ambos com uma visão muito ampla da produção brasileira em geral. Assinalam, acusam a presença da Tomi e percebem no trabalho dela aspectos diferenciais daquilo que então se estava fazendo. Uma singularidade surpreendente, por quanto muito precoce. Poucos artistas começam de maneira tão madura, como eu pretendo apontar. O MASP tem algumas obras da Tomi, tem 3 pinturas e 2 gravuras, em períodos, intervalos espaçados. Tem uma pintura dos anos 70, uma pintura dos anos 90 e uma dos anos 60. Então, essas 3 pinturas dão conta, de algum modo, ainda que parcialmente, de uma trajetória muito extensa, muito intensa. Extensa por quanto comprida. Tomi começou relativamente tarde, perto dos 40 anos. Aí o destino, como que para compensar, deu mais 60 anos de vida para ela. E ela aproveitou isso loucamente. Nos últimos tempos, ela dormia dentro do ateliê. Ela transferiu a cama para dentro do ateliê e ficava trabalhando na medida do que as forças dela permitiam. Então, vou aqui fazer um mapeamento de como era, mostrando só alguns pontos basilares da produção artística, entre elas o trabalho do Lazar Segal. Lazar Segal se coloca também na condição de imigrante, como Tomi. Tomi nasce em Kyoto, vem para o Brasil na década de 30 e por aqui fica. Lazar Segal vem uma vez e volta, e vai se radicar no Brasil nos anos 20. E aqui casa-se, já era casado, separa-se, volta e casa-se com uma Clabin. E estabelece-se. E o trabalho dele é um tanto quanto à parte. E o que também, de algum modo, tem a ver com a própria comunidade judaica à qual ele pertencia. O Brasil era muito dividido, havia separações, não é? E essas separações, que no caso são também de origens, terminam incidindo no nível das preocupações. Mas uma das preocupações dos nossos modernos era a busca de raízes nacionais. Buscar raízes nacionais é quase o mesmo que fabricar raízes nacionais, né? Já que elas são sempre o resultado de uma construção. A história não é alguma coisa que está ali para ser apanhada e apropriada, mas ela é fabricada no processo de apropriação, como todo e bom qualquer processo de apropriação. Esse é um trabalho muito expressivo do Lazar Segal,
tem a ver quando ele começa a se deparar, a ser informado do que está acontecendo com os judeus na Europa. Quer dizer, aquilo lhe toca de perto. Essa conversa afina-se com toda a trajetória dele, porque ele vem, como se sabe, do expressionismo alemão. Quer dizer, um artista que não estava minimamente preocupado com essas buscas de raízes brasileiras. O que não quer dizer que ele não tenha sentido o impacto da atmosfera e de alguns temas. São famosas as gravuras que ele faz a partir do mangue e também de algumas pinturas, onde, como o Bananal, por exemplo, entre algumas outras, onde a cor da sua palheta muda. Mas aqui ele vem para, como que é chamado a responder a um problema que é de extraordinária envergadura, é uma tragédia em curso, ele está representando o começo dessa tragédia. Então, ele, neste mar encapelado, cinza, amarelo, um mar muito estranho, muito sombrio, ele faz esse convés de barco com essas pessoas aí jogadas, jazendo nesse convés desse navio, e é muito bonita a maneira como, bonito o enquadramento, a força deste enquadramento. A tela está empinada, levantada, e ela parece bater na linha de horizonte lá em cima, no céu, e também pelo modo como a linha de horizonte está deslocada numa linha diagonal, vai se notando o próprio movimento do barco, a oscilação do barco diante do mar que está revolto. Então, isso também amplifica a sensação de algo desgarrado dessas pessoas, entregues a uma sorte muito dura, uma situação crudelíssima. Trabalhos como esse eram trabalhos muito importantes no Brasil, porque o Brasil, até este momento, em 1941, não havia tomado contato com a arte abstrata. A arte abstrata vinha com alguns ecos do exterior. Sabia-se que se produzia, mas as correntes estéticas preferiam especialmente a arte figurativa. E, mais do que a arte figurativa, uma arte figurativa de denúncia. Isso seria no âmbito de uma certa hierarquia do que deve ser pintado e como deve ser pintado. Os grandes temas sociais, eles faziam praça naquele momento, muito em função de uma esquerda, particularmente do Partido Comunista, que nessa altura estava já na clandestinidade, voltaria depois em 1945, com a queda de Getúlio. Mas, então, esse é um momento especialmente importante, porque grande parte dos artistas havia se engajado nessa luta social, numa luta social, às vezes de modo mais franco, aberto, ostensivo, de outro de modo mais sutil. E também, curiosamente, o governo varguista permitia esse tipo de trânsito, porque havia entre os vários ministérios o Ministério da Educação e Saúde, cujo ministro era Gustavo Capanema, que tinha como seu assessor direto, chefe de gabinete, o poeta Carlos Drummond de Andrade, e trabalhava com uma série de artistas, entre eles Portinari, Villa-Lobos, nitidamente ligado a questões de ordem socializante, digamos assim. Era um momento em que, por exemplo, Jorge Amado brilhava com a sua voltaria com a sua escritura calcada na vida popular, e a gente tem que lembrar que se Jorge Amado cobre o cacau, José Lins do Rego está cobrindo o açúcar. Este era o período, então, dessas grandes narrativas, tentando conhecer, esquadrinhar, revolver, entender o que era o Brasil daquele período. O Brasil era um grande tema, um problema muito sério. E, entre os literatos, talvez o que mereça maior destaque, sem desfavorecer, indubitavelmente, sem com isso menoscabar o trabalho de Zé Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo,
que são 3 escritores extraordinários, e todos eles ocupados, de algum modo, de tentar entender o que era o Brasil. Havia Graciliano Ramos, cuja pegada, cuja entrada, cuja maneira de abordagem, muito embora calcado na vida cotidiana lá da aridez do sertão nordestino, aridez em vida seca, mas uma aridez espiritual que se encontra, por exemplo, em São Bernardo, e uma aridez mais aberta ainda, mais angustiante ainda no romance Angústia, que é um romance urbano, mas então é um esquadrinhamento do perfil psicológico do brasileiro e do papel do artista e como conseguir sobreviver diante de um mundo capitalista, da ordem da compra e da venda, e como é que isso repercute, como é que isso esfriava as pessoas. O personagem de Paulo Honório, o personagem de São Bernardo, os capítulos finais são de uma grande melancolia, onde o reconhecimento dele como um homem que não deu certo. E a culpa é justamente creditada de maneira sutil, implícita, ao mundo capitalista em que vivia. De algum modo, essa discussão bate aqui no Lazar Segal. Ele não está preocupado com o Brasil, o tema é outro, mas era uma pintura sobre uma tragédia. Uma pintura, portanto, de fundo humana, tinha esse tipo de preocupação. E aí a grandiosidade, a relevância desse tipo de pintura naquele momento. Isso era o que se deveria fazer segundo os estreitos cânones, as estreitas referências do meio artístico local. A pintura abstrata, da qual se tinha ecos da Europa, chegavam nos ecos, era considerada coisa de alienado também, enquanto que os grandes temas vinham desta ordem, do que é exemplar também este trabalho, que pertence ao MASP. É um trabalho grandioso do Portinari, numa tela de 1,90 m, portanto, ela tem um tamanho quase dessa porta aí, que nós estamos vendo, o que significa que ela tem uma escala quase tamanho real, escala 1:1. E, em 1944, o Portinari está preocupado, também, claro que no mesmo caminho do Vidas Secas, de Graciliano, nesse drama que o Brasil está vivendo, das pessoas tendo que abandonar, um exílio empurrado pela seca, impelido pela seca. Então são os desvalidos, e também desvalidos porque o Estado não lhes ampara, não há nenhum cuidado nesse sentido. É uma pintura também, e Portinari era muito exigente em relação a isso. A pintura tem que ter um compromisso social, a pintura tem que representar as coisas, ela tem que ter um componente didático, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Então, é meio uma reverberação de uma preocupação que remonta, por exemplo, a Goya, talvez o primeiro artista mais acerbamente colocado, a se colocar como um documentarista do que está acontecendo na sociedade, que a gente vê naquelas gravuras que ele faz no começo do século XIX, especialmente os Caprichos da Guerra, que são onde ele vai apresentar uma série de imagens sobre o resultado do exército napoleônico em cima dos espanhóis, corpos esquartejados, pendurados nas árvores. E aí, em Portinari, você tem essa construção muito interessante, porque, tecnicamente, como é que ele resolve isso? A pintura ela tem um tamanho muito grande e ela tem um formato piramidal, que é uma estratégia muito recorrente, clássica, de você criar uma estabilidade na composição, um grande triângulo assentado aqui no chão, e o triângulo é formado, basicamente, pelo saco, que é a mulher, que é a figura central, junto com o marido, que se supõe, ela está carregando um saco na cabeça, e à nossa esquerda desce o cajado da figura velha, e do lado direito também essas crianças que vão subindo, criando esse outro eixo. As crianças são escaveiradas, todo mundo aí é cadavérico, está rosto
descarnado. E o céu tem o chão, ele está rebaixado, e a gente não percebe aonde ele acaba, aonde ele se confunde com o céu. Que também é uma maneira de assinalar a vastidão de ambos os territórios. E as coisas se confundindo, e tudo isso é aridez. Aridez porque não há uma migalha de verdes, por exemplo. E porque há pedras, cascalhos e ossos. De tal modo, o osso... E tem um ali que é estrategicamente colocado, porque é na ponta inferior do cajado que o velho está segurando, tem um osso e que suscita, enseja a leitura de uma foice. Então é a própria presença da morte. É como se tivesse a morte carregando a sua foice, porque esta pintura ela tem absolutamente tudo a ver com a morte. Tem esses urubus que estão lá em cima, num céu muito escuro, muito fechado, mas é um céu noturno, um céu que, de fato, enseja coisas terríveis. E a mulher está segurando uma criança que mais parece um fantasma. A criança nem se pode dizer que esteja viva. E a criança aqui do lado direito, que está de pé, ela está grávida. E essa gravidez é gravidez de fome. Isso é barriga de verminose, isso é barriga de doença. Então, isso era um tipo de preocupação que os artistas figurativos tinham. Haviam artistas, claro, havia, por exemplo, o Grupo Santa Helena, havia a pintura dos arrabaldes, a pintura dos casarios, e havia a pintura dos retratos, e desse eu não vou comentar, embora isso seja um retrato. Havia os retratos oficiais. O próprio Portinari fazia muito retrato para a burguesia, era a maneira que ele encontrava de garantir seu sustento. Mas aí, na tela grande, é que você percebe qual é a intenção, o escopo, o projeto desse artista como pintor social, a preocupação na construção de um país. Em 1900, na passagem de 45 para 46, estoura na Argentina o Grupo Madi, que é a primeira manifestação aqui na América Latina, na América do Sul, da abstração geométrica, em parte trazida também pelas influências do grande Torres Garcia, do Joaquim Torres Garcia, que era um artista uruguaio, que viveu muito tempo em Paris e estabeleceu relações que foram muito duradouras, e ele vai transitando entre a Europa e a América do Sul, e entre Buenos Aires e Montevidéu, onde ele se radica. E aí a abstração ela entra com uma outra nota, havia duas frentes de abstração, e essas duas frentes de abstração são apresentadas no Brasil, finalmente, com a inauguração do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O MASP é criado em 47, o MAN de São Paulo é criado em 48 e o MAN do Rio também nessa passagem, em janeiro de 49, enfim. A mesma exposição que abre o MAN vai para lá. E essa exposição ela tem um nome muito capcioso para assinalar que a modernidade não poderia ser figurativa. Isso é muito curioso. O nome é Do Figurativismo ao Abstracionismo. É uma exposição realizada pelo primeiro, então, conservador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo, um crítico francês chamado Léon Degas. Ele faz essa exposição, e esse nome já é do figurativismo ao abstracionismo, já sugere que tem havido uma evolução. O figurativismo é aquilo que todo mundo conhecia, mas a abstração era a chegada natural, seria o desenvolvimento disso. Se o título deixava dúvidas sobre essa insinuação algo ardilosa, a exposição não dava margem à dúvida, porque não tinha nenhum pintor figurativo, era só pintor abstrato. E a abstração ela tinha dois ramais, então, como se sabe, naquele tempo, como hoje se sabe. Havia a abstração geométrica, portanto, a abstração guiada pela razão, guiada por compassos, por réguas, que buscava uma precisão e tinha como horizonte a inserção da arte na indústria, que era também um modo de confrontar-se aos figurativos. Mas vocês não estão entendendo nada ao dizerem que a nossa arte ela não tem preocupação social.
Temos sim, mas a nossa preocupação social não é denunciando, é invadindo o mundo dos objetos, é fazendo com que as residências, por exemplo, sejam ocupadas, sejam mobiliadas, para não falar com a própria arquitetura, com objetos que tenham uma forma, formas essas que passaram por um crivo estético, uma boa forma, formas de boa qualidade. Porque há uma crença, claro, subjacente, que os objetos de qualidade terminam influenciando positivamente as pessoas. Os antigos acreditavam, os medievos, a Idade Média Europeia, que se uma mulher estava grávida e quisesse que seu filho fosse belo, devia se rodear de coisas belas. Esse tipo de crença, ela termina ressoando nesta ideia de que um objeto, seja ele um saleiro, uma cadeira, um lustre, se ele tiver boa qualidade, isso fará com que a qualidade de vida da pessoa seja melhor. Se ela estiver rodeada desses objetos, se a própria cidade for desenhada. Esse era o pressuposto de Mondrian e seu grupo, os neoplásticos. Não é? Mondrian não queria fazer pinturas, dizia ele, eu quero produzir ambientes. Não, também não é por outro motivo que a Lygia Clark e Elliot Sica olham tanto para Mondrian em seus trabalhos, que são trabalhos que explodem a pintura, explodem a escultura e vão para o espaço. Né? Então, agora, por outro lado, isso aqui é um exemplo, então, da ideia visível, é o Valdemar Cordeiro, que é quem escreve. Valdemar Cordeiro era o intelectual do Grupo dos Concretos, escreve o Manifesto Ruptura em 1952, um ano depois da Bienal de São Paulo. Bienal de São Paulo, que quem ganhou o primeiro prêmio, a aquisição, o grande prêmio, foi Max Bill, que era um abstrato geométrico. Aí eu falava que haviam dois movimentos, duas vertentes. A primeira, que é a abstrata geométrica, do qual Valdemar Cordeiro é um exemplo proeminente, não fora ele o principal mentor. O manifesto é assinado por vários artistas, mas está na cara aquele que escreveu aquilo. Ele era um marxista formado na Itália, de linha gramsciana. Então, ele era muito atento ao papel do intelectual, o intelectual orgânico na acepção do Gramsci. Quer dizer, como é que o artista, então, deve se engajar na luta social. E Valdemar faz essa pintura e ele busca a entrada da arte, quer dizer, sair de dentro das casas e entrar dentro dos objetos, né? Sair da parede das casas burguesas e difundir-se, espalhar-se, disseminar-se pelo mundo afora sob a forma de objetos. Agora, a outra frente dos artistas abstratos eram os abstratos ditos informais, ou matéricos, ou gestuais, que podiam oscilar da caligrafia à mancha, né? Com várias nuances. Né? A esses não tinham perdão, para eles aí a coisa era muito mais complicada, para a gente como Portinari, naturalmente. Né? Se a ideia a pintura tem que se engajar, e se os abstratos geométricos diziam ela está engajada, mas de um outro modo, não de forma explícita, ela não carrega nenhuma narrativa, aí os líricos, esses do gesto, esses da mancha, eles estariam completamente alienados. Então é interessante que os abstratos juntos, eles eram contra os figurativos, mas eles próprios brigavam entre si. Então, eles brigavam na cozinha e entravam abraçados na sala. Eles faziam o que em política se chama de frente ampla contra os figurativos. Mas, rigorosamente, eles também não se davam bem. E o Valdemar Cordeiro, que era especialmente implacável, abominava alguns artistas, como Sansor Flexor, por exemplo, que pendulava de um lado para o outro, que ficava fazendo, ora, uma coisa mais geométrica, ora, uma coisa mais lírica. Aquele tempo, ao contrário de hoje, você não podia fazer tudo. E qualquer coisa que você fizesse seria contestado, seria debatido. Então, existia arte e existia a militância da arte. Isso era muito importante. Então, o trabalho dele, do Valdemar Cordeiro, que era uma pintura feita com tinta industrial, que era uma pintura que não tinha a menor importância ao gesto, o pincel era o mais seco. Isso quando usava pincel, quando se usava rolo, ou outras estratégias menos pessoais, mais impessoais. Mas é um discurso sobre a linha, que no caso, o trabalho, esse é um protagonista do trabalho. Não é uma cena, mas é uma linha se desenvolvendo no espaço. Notem como ela opera com um certo vazio, que é o interior da peça, e ela vai
girando, irradiando-se para fora, que também é um modo de antagonizar o quadrilátero que lhe serve de suporte, os limites. Né? Ele vai como que arrebentando, vai como que se extravasando. Aqui é um outro exemplo também muito bom, na altura, do Luiz Sassiloto, mostrando, são trabalhos de maior ou menor qualidade e frequentemente muito próximo do que os colegas argentinos já vinham fazendo muitos anos antes, isso é de 57, há pelo menos 12 eles já vinham fazendo, como também dos neoplásticos holandeses, enfim. Você tem já uma grande tradição. A maior novidade, no caso aqui, é Valdemar Cordeiro, indubitavelmente. Mas são trabalhos, de qualquer maneira, interessantes. São jogos mostrando texturas, relação de fundo-figura, claro e escuro, como que uma mesma solução plástica, dependendo da cor que você adicionava, dava um efeito completamente distinto. Aí Ivan Serpa, que é o líder do grupo Frente do Rio de Janeiro, fazendo também as suas experiências. O caso dele é mais fascinante, me interessa mais o Ivan Serpa, porque o Ivan Serpa sai direto da abstração geométrica para a pintura expressionista, figurativa, umas máscaras horrendas, poderosíssimas, e aí as pessoas que buscavam coerência, e até hoje se busca coerência, o demônio da coerência, o fantasma da coerência, exige que os artistas, ainda se encontra gente que queira isso, né? Que tenha uma certa coerência, que o sujeito, bom, se ele se declarou um dia vegetariano, que seja até o final da vida, né? Que se é uma vez macrobiótico, para sempre macrobiótico. Então, o cara não pode ficar... e o Serpa fala que isso demonstra que isso é uma bobagem. Um quadro que hoje pertence ao MAC da USP, e uma beleza de tela, a gente vê aí o deslizamento desse círculo amarelado, escorrendo ao longo dessa linha diagonal descendente. Então, está falando dos contágios das formas, como também aquele círculo escuro, ele está escapando para cima porque ele está leve, ele tem gás hélio dentro dele. Então, brincando com o suporte, com a forma quadrangular do quadro, ele vai criando uma série de problemas, né? Mas ainda na abstração geométrica. Um outro trabalho fundamental do período é a obra do Amílcar de Castro, que faz uma escultura, e essa escultura antecipa algumas discussões que aconteceriam nos anos 60. Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho do Richard Serra, quando ele vai fazer a definição do que seria a escultura, como dobrar, amassar, cortar, e aí, quando a gente olha a história da arte e vê o trabalho do César, do Chamberlain, do Armand, do Amílcar, do Oteiza, do Tilida, você percebe que o Richard Serra estava mais fazendo um levantamento do que já vinha sendo feito em escultura do que propriamente inventando uma nova possibilidade. A obra dele particular é, de fato, uma invenção, mas o famoso decálogo, a famosa definição de escultura que ele faz, isso não era em absoluto uma novidade. Dê-me 2 gestos e eu levantarei o mundo. Dê-me 2 gestos e eu farei de um plano um volume. Então, ele apenas corta e dobra. É o Arquimedes contemporâneo, com essa singeleza, um nível de despojamento, de concisão, de uma precisão. Um artista fundamental para os artistas, especialmente os artistas mineiros, mas não só. Ele foi professor na Escola Guignard, mas no Brasil inteiro ele é uma referência e a tendência é que ele seja conhecido mais e mais internacionalmente. O grande Elis de Castro, a imagem não ajuda muito, porque essa parede azul faz supor o quê? É simplesmente uma parede na qual esse trabalho está colado. E é como talvez uma parte de vocês sabe, eu estou me obrigando a fazer esse pequeno percurso, porque eu não sei o repertório de vocês, tá certo? Então, para muita gente aqui que eu já sei, isso é uma obviedade. Agora, para muita gente que eu não conheço, pode ser que não seja. E eu sempre dou palestras, especialmente palestras desse tipo, em respeito a quem não conhece. Até porque quem conhece não precisa nem assistir palestra minha, tá certo? Então, a ideia, quem conhece, tenha lá um pouco de paciência. Eu já chego na anatomia, mas a ideia era fazer uma
um quadro. E a beleza disso, não dá para ver na imagem direito, mas enfim, isso é tridimensional, isso pula para fora. Isso não é nem pintura, nem escultura, diria. Isso é o que ele chamava de objeto ativo. Ativo porque ele está numa borda pintada de preto e em um momento se interrompe e vira branco. É como se o branco que está pintado ao lado viesse para a parte da frente e o preto, qual ele subtraiu, fosse para o lado. O resultado é que parece que tem um dente esse trabalho. Você, de longe, jura que é um dente. É simplesmente um sarrafo com um dente. Chegando perto, você não vê que não é. Tá? E isso é de grande beleza, porque o trabalho ele fica piscando para você. Essa ideia de um trabalho que pisca, o querido Valtércio Caldas fez um trabalho sobre também o piscar. Você pensa que está vendo uma coisa e na verdade está vendo outra. Tá? Mas num primeiro momento, então você viu errado. Quer dizer, pode-se ver errado? Sim, pode-se ver errado. Eu gosto muito dessa coisa da piscada, falo isso, porque eu me lembro de um trabalho do Vitor Aconte, vocês adorarão, quem não conhece. Ele sai fotografando uma rua, mas ele vai andando pela rua, e ele não fotografa enquanto está olhando. Na hora que ele pisca, porque a gente pisca, aí ele fotografa. É o único momento em que ele não vê, ele vê. A máquina vê por ele. Né? Esse é o trabalho da Lígia Clark, e é uma pintura quadrangular, isso aí estava na coleção, está na coleção Adolfo Lerner, que hoje está no Museu de Houston, Museu de Fine Arts em Houston, e nota aí a espécie de cesalhamento que ela dá, o estilhaçamento dessa superfície, e só com preto, branco e cinza, e com isso ela consegue uma volumetria danada. O trabalho e isso é o prenúncio da ida para o espaço dela, porque aparentemente o que ela fez aqui é colocar dobradiça nisso que antes era no plano. Ela bidimensionaliza e, como vocês sabem, ela dá um golpe de morte na figura do espectador, que deixa de expectar, deixa de ser passivo, começa a mexer no trabalho, de tal modo que a escultura não pode existir sem que você mexa nele, sem que você o manipule, o que gerou uma série de problemas do mais alto interesse. Um anedótico, que é um problema também. Ela estava expondo isso no Paço Imperial nos anos 80. O Ricardo deve conhecer essa história. E aí abriu a exposição, chegou o público. Aí uma senhora virou e falou assim, pode mexer? Um bicho da Lígia. Né? A Lígia falou, claro, é para mexer. Aí o dono da obra, o proprietário da obra, disse, não pode. Senão vai estragar. Eu falei assim, não. A Lígia falou, pode, a obra não é sua, você só comprou a obra é minha, eu que fiz a obra. Claro que pode mexer, o trabalho foi feito para mexer. Se ele não mexe, ele não existe. Ele existe a relação que a pessoa trava com ele. Não pode, ele não vai mexer, porque vai estragar o meu trabalho. Não, vai ter que mexer, não vai mexer, não vai mexer. Ele pegou o trabalho, colocou debaixo do braço e levou para fora da exposição. E aí isso depois se resolveu, isso se resolve fazendo cópias para exibição. Né? Elas podem ser destruídas. Mas é um passo formidável dentro da história da escultura, efetivamente. Né? A dobradiça, você tem aí, nessa virada, nessa passagem, muitos trabalhos que, então, cabiam na rubrica de arte aberta, de obra de arte aberta, que virou um título de um livro do Umberto Eco, mas que também tem muito a ver, depois Humberto Eco reconheceria, com as especulações do Augusto de Campos, do Haroldo de Campos, especialmente nos textos que foram coligidos no livro do Augusto, A Arte no Horizonte do Provável. Então, há probabilidades, o dado aleatório. Aí o trabalho do Hélio Oiticica e a perturbação do plano são planos retangulares, eles são exatos, cortados precisamente, mas parecem peças se entrechocando. Então, delicadamente, ele anuncia o caos dentro dessa ordem, ele problematiza isso. E também ele tem uma ideia de estilhaçamento, dessa vibração, as coisas ganhando espaço. Aqui ainda fica mais claro nesse meta-esquema, porque ele trabalha só com essas linhas de contorno, e aí nós chegamos nessas peças que são os relevos espaciais. Este é também é uma obra-prima do Hélio Oiticica, porque não são pinturas e não são esculturas, embora sejam ambas. São relevos soltos no espaço, e as pinturas
elas vão, por conta das dobras, elas caem, não necessariamente verticalmente, mas caem com ligeiras angulações, e isso, de acordo com a incidência de luz, vai fazer com que a cor varie, ocasiona, por decorrência, a variação da cor. Bom, aí a gente chega no outro time, né? E aí um excelente exemplo é o Manabumab. Então eu falei dos figurativos, falei dos abstratos geométricos, aí começo a falar dos outros abstratos, chamados de líricos, chamados de informais, acepção que o Mário Pedrosa abominava, porque dizia que não existe arte sem forma, que coisa é essa de informal. Hoje o informe também é discutido, muito recentemente foi alvo de uma exposição, mas isso é um debate sobre a terminologia. Isso de terminologia não deve assustá-los e também não deve eximi-los de pensar. Paul Valéry dizia que quem acredita em rótulo para movimento artístico é o mesmo tipo de gente que se embebeda só olhando para o rótulo da garrafa. Tá? Então, vocês tomem muito cuidado com isso. Né? Uma coisa é o título, e então, falar que isso é gestual e coisa e tal, resolve o começo, você só localiza, serve como um tipo de guia para mais nada. Tá? Esse trabalho magistral do Manabumab, um trabalho então da década de 50, ele mesmo tinha sido um pintor figurativo, e aliás, de excelente qualidade. E ele passa por uma pintura, bom, que tem um quê de ideograma, portanto, trai a ascendência japonesa dele, essa ideia de uma escritura, que é um gesto que, ao mesmo tempo, ele é simbólico, tem um conteúdo por trás dele, que é uma letra, portanto, é uma palavra que está escrita, e ao mesmo tempo, é um gesto e é abstrato. Então, é o que se chama de uma escritura algo iconográfica. Porque as nossas palavras, no Ocidente, nós utilizamos palavras que não têm nenhuma correspondência com aquilo que elas representam. Isso é contestável, eu admito. O Mário Quintana dizia que ele não sabia quem ela era, nunca tinha lido a história dela, mas tinha certeza que a princesa Dona Urraca era uma mulher muito triste. Então, às vezes, as palavras têm uma relação direta com aquilo que elas significam. Né? Os nossos poetas, quaisquer poetas, dispõem sobre isso. Né? Não é verdade que seja tão aleatório. Mas, dentro da teoria dos signos, existem signos que são mais próximos daquilo que eles representam e outros que são mais descolados. Os mais descolados são símbolos, os mais próximos são os iconográficos, e no meio estão os indiciais. E aqui ele consegue fazer alguma coisa meio iconográfica, mas duplamente. Porque se tem uma escritura e ela é ideogramática, isso também parece um bicho. E aí você vê a potência do gesto. E aí... Bom, quando você pensa no gesto, você pensa que o gesto, quando faz uma pintura figurativa, ele é subserviente à figura que ele está representando. Ele quer contar uma história. Então, o gesto não pode ir tão longe a ponto de criar um ruído terrível e impedir que a narrativa fique clara. Não levem isso ao pé da letra. Picasso é um exemplo de que você pode, de fato, pegar um gesto, pegar uma figura e desmontá-la de um modo tal que cria um ruído terrível, mas ainda assim você consegue reconhecer. Mas, digamos que o pintor figurativo clássico, ele não corre risco e ele presta serviço a uma narrativa, à literatura, portanto, a uma história, e aí ele rebaixa o nível formal, a discussão. Já o abstrato geométrico, ele enregela tudo, porque trabalha com instrumentos. Então, ele vai com a régua, vai com o esquadro, vai com o compasso. Tá? Portanto, não tem a pulsação, o nervosismo, o caráter sanguíneo do gesto. E aí você vai pensar, por exemplo, por que Amílcar de Castro se detém a discutir dois gestos? Corte e a dobra, e um plano vira um volume. Porque, afinal de contas, nós somos as nossas ações, nós somos os nossos gestos. A nossa presença no mundo, ela se dá através de atitudes, que são gestos. Entre eles, inclusive, a não-atitude, que é um gesto também. Só a gente assistir algum filme do Kurosawa, como, por exemplo, Kagemusha, A Sombra do Guerreiro, e lembrasse que ele ficava no alto da montanha dizendo que a montanha jamais se move. E ele vencia as batalhas porque não se movia. Então, olha a amplitude do que isso significa. Então, esses artistas de alienados que eram encarados estão prestando um grande serviço. Em parte porque estão discutindo o gesto, como é o caso aqui. Embora não seja só este o caso aqui. Porque ele também está discutindo mancha. Tá? Como aqui você tem caligrafia, mas tem muita massa também.
você tem muita matéria também. E aí nós veremos isso na nossa Tomi, particularmente. Aqui é um Shiró, que é um outro colega, é um Shiró já da década de 60, mas Flávio Shiró começa também nos anos 50. Ele vem da caligrafia muito forte nisso. É um trabalho muito potente, poderoso e um trabalho dramático. Como Manabumab também é dramático, embora não tanto quanto o Flávio Shiró. Quer dizer, o dramatismo é muito forte. E aí você tem a presença, a entrada em cena da Tomi coincide também com discussões como essa, Alfredo Volpi. Essa magistral pintura dos anos 50, que é, digamos, um simples casario. E esse simples casario, ele está... Bom, casario o que é? É a presença da geometria no espaço. É a paisagem que é construída por nós sobre a paisagem natural, e essa paisagem que nós também transformamos, alteramos. E ele faz uma paisagem, e é uma explosão silenciosa, quieta, de cores. Notem as palhetas, notem a geometria, como tudo isso é feito à mão, como tudo isso é pensado, como tudo isso é lento, como tudo isso é comedido. Como ele trabalha com têmpera, quando ele não trabalha com tinta com bisnaga, é tudo uma carpintaria, um arranjo, uma convivência com as cores e a tentativa de buscar cores dentro de cores. Isso, para nós, para quem não é do ramo, fica achando que isso é uma coisa simples, isso não quer dizer muita coisa. Né? Mas os artistas dão a ver, como diz o Clé, ele não representa o visível, ele torna visível. Então o mundo é recoberto de cores, mas nós não percebemos essas cores. Precisamos que os artistas traduzam essas cores. Como a Lilian Gassen, que nós fomos visitar outro dia, e que consegue fazer, só usando as cores primárias, preto e branco. Ela fez uma tela com tonalidade de cinza, não tinha uns 30 e poucos cinza. Falei, como é que você consegue fazer tudo isso, tantos tons de cinza? Ela falou, não, eu fiz mais. Aí o marido dela contou que ela tinha feito 360 tons de cinza, só usando cores primárias preto e branco. 50 tons de cinza, portanto, ficou lá para trás. E eu perguntei para o marido dela se ele tinha medo dela. Ele falou, tenho. Porque não só ela... Portanto, ela não compra tubo, ela não vai na casa do artista. Isso não existe para ela. Ela não só faz esses 360, quando se a cor acaba no meio, ela acha o tom exato, seu Ricardo. É uma loucura. Então, é esse tipo de trabalho, essa expansão, que é a expansão do olho de quem olha para isso. Começa a perceber tonalidades que então não percebia. O mundo fica oferecendo aí, mas isso passa batido. É preciso que alguém sublinhe. Né? De novo, Volpi, e aí a gente chega à anatomia. Tá? Isso é um trabalho muito recuado da Tomi. No tempo que ela tinha aula de pintura, no tempo que ela morava na casa na Moca, e o ateliê ficava embaixo da escada. Porque aí você tem esse problema, né? Ser artista e ser artista mulher, aí piorou tudo, né? Tem tudo para desistir. Realmente é uma dificuldade. Ela criava os 2 filhos e aí trabalhava, quando podia, nos intervalos, naquelas casas geminadas e ficava com a pintura, o cavalete debaixo da escada. Você me corrija. Então, ela tirava o cavalete debaixo da escada, trabalhava, enfiava o tabuleiro. Quando o filho mais velho saiu de casa, ela fez da salinha que ficava na frente, ateliê. A coisa melhorou um pouco. E ela abria. Só que quando ela começou a fazer pinturas maiores, ela não tinha recuo para ver as pinturas. Aí ela abria a porta da casa, saía e espiava a pintura lá de fora, para ver o tamanho. Pô, da diversidade vivemos, né? Eu teria desistido. E aí, e aí ela faz, e é uma beleza, porque isso é um estratagema, é um trabalho de iniciante, mas de uma grande delicadeza, né? Tem uma paleta muito colorida. A paleta da Tomi, durante os anos 60, como a gente vai ver, é uma paleta sóbria. Ela rebaixa, ela não era nada escandalosa. Aí, nos anos 70, a coisa muda um pouco. Tem momentos, né? O MASP mesmo tem uma vermelha que é muito forte, mas, no geral, é uma artista muito comedida. Ela falava baixo, né?
tinha um cronista aqui em São Paulo que chamava Tomiotaki de tempura e mesura, né? Então, vem aquelas frases muito suaves, né? E também uma frase apocopada, sempre muito entrecortada. E aqui ela tem um problema nesse casario, né? Quase como é que ela vai resolver isso? Tem uma questão de perspectiva aí. Sim, está esboçando os primeiros passos e, muito espertamente, joga esse renque de árvores na frente. Né? Então, isso é muito inteligente, porque ela puxa a sua atenção aqui para essa malha, né? Para esses galhos, que todos eles ultrapassando a superfície superior da tela. Né? E, com isso, ela cria uma espécie de uma grade. Você não consegue ver o que está lá atrás sem ver o que está na frente junto. Né? Tudo isso vai se compondo, se organizando, se entrelaçando, né? Vai salvando a pintura. Isso aqui todo mundo fez nessa época. Isso era um tipo de exercício que você encontrava nas escolas de arte, por exemplo, inglesas, que é pegar papel, e outro dia nós encontramos lá, amafumbado no arquivo dela, porque nunca sabia onde estava, né? O Ricardo sabia mais ou menos onde é que estava, mas isso aqui foi só agora que o Paulo Meada descobriu onde é que estavam essas maquetinhas, né? Pegava a revista Cruzeiro, essas revistas preto e branco, e ficava rasgando e fazendo composições, e depois repintava esse negócio, depois pintava esse negócio. Tá? Muita gente fez, mas ninguém tão bem. É isso que é o engraçado. Os exercícios, você vai ver os exercícios do Item, por exemplo, exercícios do Klee, que eles programavam para os alunos deles na Bauhaus. Então, tá bom, era um exercício. Esses exercícios eram extraídos da própria obra de ambos. Então, é uma solução mais concisa, resolvida, de uma busca, de uma labuta e de um mergulho muito vertical, mas que ele consegue fazer de modo a qualquer um, com uma certa bagagem. E todo o trabalho da Tomi, os trabalhos primeiros dela, não são singelos. O produto que ela faz não é um resultado de um trabalho escolar, não é simplesmente um resultado, não é, de um aluno principiante. Não. Vocês notem, por exemplo, as tonalidades do cinza sobre essa coloração meio amarela, o cinza e o preto, e notem as colocações dos azuis. Tem um azul bem protagonista no eixo, ali onde corta, porque a pintura é cruciforme, né? E aqui do lado direito encostado, quando já vem para baixo esse segmento, também tem o azul. Esse azul ele sai numa diagonal mais deliberada, mais evidente. Essa diagonal é suficiente para arrebentar a superfície dessa pintura, porque se este plano é diagonal, ele vai para trás. Mas ele não está assim. Tá? Essas diagonais... Claro, isso é uma descoberta que você tem, por exemplo, no começo do século, nas pinturas do Kandinsky, nas pinturas do Malevich, tá? Mas a maneira como ela vai traçando tem a delicadeza do gesto, da trincha, a passagem, porque quando ele passa o pincel nessa direção, quer dizer, a textura das tintas, a topografia, você fica imaginando as microvaletas que são abertas pelas cerdas do pincel, tem uma direção. Quando ela vira para o outro lado, tem outra. A captação de luz é completamente diferente. Tá? Então, à distância, esse negócio funciona de um jeito, de perto ele funciona de outro. Tá? E é isso que o Mário Pedrosa vai salientar em 57. O Geraldo Galvão comenta em 57. Que é muito a se notar a qualidade da pincelada, a maneira como as notas, no caso, as cromáticas, como elas surgem, porque são sutis, ela não trabalha com contrastes fortíssimos. Porque você pode dizer no MAB que eu acabei de mostrar, que quando você joga um vermelho alaranjado profundo e vem com preto em cima, até eu. Dá para entender? Porque são duas cores muito fortes. Então, cria um contraste, bate aqui, ela vai lidando, fazendo alterações que são muito sutis. Né? E, às vezes, é que o pincel está mais encharcado e aqui menos. Portanto, o que está lá atrás vem. Tá? Aí, ela, preocupada com isso, ela vai abrindo as discussões. Esse é um dos trabalhos mais radicais da nossa história da arte. É curioso.
Porque essas pinturas são feitas às cegas. Tá? Nos anos 60, quando Wesley Dukely voltou dos Estados Unidos, ele voltou com o método de pintar, de desenhar, fazer um desenho cego. Mas o desenho cego, bom, se já é diferente, pintura cega é uma outra coisa completamente diferente de fazer desenho. Quer dizer, ele entra com desenho, eu estou dizendo isso porque o Wesley, todo mundo comenta. Porque o Wesley ensinou 4 artistas, Baravelli, Zé Rezende, Fajardo e Nasser. E ele aplicou este método. Esse método, bom, pega Rio de Janeiro, entra para um monte de gente. Ele que introduz isso aqui no Brasil, e ele está fazendo isso em 64, 65, né, os caras criam um grupo Rex e coisa e tal. Mas desenho, de qualquer maneira, assim, o desenho era cego no sentido que eles cobriam a mão, não viam o papel. Tá? Então, eles ficavam aqui olhando e desenhando. A Tomi não está fazendo obra figurativa, ela fica cega. E ela tem alguns elementos, então ela vai simplesmente acariciando a tela, manipulando a tinta. E você sabe que o olho vê. Desculpe. Você sabe que o dedo vê, que o tato vê. Né? Tem coisa que você precisa pegar para ver. Só no olho você não consegue resolver. Como um amigo meu que foi ver a exposição do Sigmar Polk, no Centro Jorge Pompidou, e quis ver que tela era aquela que era feita. E ele falou para a mulher da sala, eu posso pegar na tela? Eu queria ver como é que é feita. A mulher, não pode pegar, mas está no museu, não pode pegar na tela. Está maluco? Aí ele falou, não, eu sou pintor, eu moro no Brasil, eu estou indo embora, eu preciso ver esse negócio, porque eu nunca vi isso aqui, eu não vou, só olhando não vou ver. A mulher, não pode, mas eu vou na outra sala falar com uma amiga minha. Aí ela saiu, ele encostou na tela e falou, era tecido de paraquedas. O olho vê. Então, você pega as tintas, você pega o pigmento, quer dizer, você pega a carne, né, da cor, e manipula a cor. Usar o pincel é distanciar-se. Quer dizer, você usa um pincel, você usa o pincel mole, você usa o pincel macio, você usa o pincel chato, um pincel largo, um pincel estreito, você usa a espátula, você usa a ponteira, com a espátula você retira, você corta, com uma ponta seca, e você usa a mão. E a mão já tinha sido utilizada, mas com o cara vendo. A Apple usa a mão, mas ele está vendo o tempo todo. A Tomi, não, ela fica apalpando o mundo como se fora cega, e fica fazendo uma pintura, cujo resultado ela não vai saber até o momento em que ela abre. E dá isso. Tá? Então, tem um conhecimento da matéria, tem uma visita à matéria, e tem um contato íntimo com a matéria. E aí ela começa a fazer esses exercícios. Tá? Porque vai trabalhando, aqui também, idem, né? São tonalidades diferentes. O uso branco, o uso preto, claro que tem as opções, agora eu vou entrar com isso, de que jeito que eu vou entrar? Ela já conhece a própria mão, sabe o que quer passar a mão, por exemplo, com a borda, com os dedos, são situações completamente distintas. Olha como ela vai ampliando as coisas. Nada disso é simples. Se você já leu algum livro sobre samurais, sabe. Agora também se leu a história, tem uma história deliciosa do Osman Lins, que ele foi fazer, o grande escritor pernambucano. Olha que história linda. Ele foi fazer a barba. Quem contava era o pai do Gil Vicente, que era amigo dele. Gil Vicente, o artista pernambucano. E o cara ficava afiando a navalha antes de fazer a barba. Aí o cara demorava tanto naquela afiação que o Osman Lins perguntou, demora, né, para afiar uma navalha, né? Demora. É demorado. Ele falou assim, e para aprender? Ele falou, demora muito. Demora muito para aprender a afiar uma navalha? Demora muito. Quanto tempo demora? 11 anos. O senhor demorou 11 anos para aprender a afiar a navalha? Eu falei, não é que eu demorei. Demora 11 anos. Eu falei assim, mas com 10 o senhor já não sabia? 11. Isso é maravilhoso, né? Agora você vai ver, por exemplo, sabe aquelas balas de coco que você espicha para ver quando o açúcar ele fica até o momento... quem é do ramo sabe, né? Sabe perfeitamente qual é o ponto. A gente fala assim que a minha tia sabia fazer uma massa de bolo como ninguém mais. Ela batia, e batia com aquela colher velha que ela usava, aquele pote velho, e saía que era infernal. O nome do bolo era Sempre Vivo, porque você ia na casa dele e sempre estava lá. E aí o meu irmão Araquém chamou aquilo de bolo Sempre Vivo.
E ela fazia porque aquilo era um sucesso de bilheteria. Então, lidar com as mãos, é isso que ela está ampliando. E aí, aí a coisa vai se complicando, né? Vai se complicando para um outro lado, porque complicado sempre é. Então, tem alguma coisa de Gottlieb aqui. Tá? Que ela olhava para isso, acho que não olhava para nada. A Tomi, acho que a única pessoa que ela olhou mesmo, claro, eu encontrava a Tomi Otaki em exposições. Visitava a exposição de todo mundo, olhava para todo mundo, era uma coisa, né, muito atenta, muito preocupada, então a gente não vai saber. Mas algumas das referências que ela faz, ela fala do Rothko, isso ela fala mesmo. Agora, vocês já foram ao Japão, já leram sobre o Japão, já viram filme japonês? É um demônio aquilo, não existe. Né? É tudo estetizado, não passa uma banca de jornal que não seja maravilhosa. É uma textura, um papel, é uma coisa, um nível de acabamento. Né? Os caras são olho, fundamentalmente olho, é uma coisa danada. Então, ela vai e empilha essas formas. Né? As formas estão empilhadas, que é um princípio atávico da construção. Menires, pedras, monumentos, tudo que você faz da base de empilhamento. A arquitetura nasce do empilhamento. E ela vai e coloca um chão vermelho aqui, que é a base dessa pintura, confundindo-se com o limite inferior da pintura mesmo. Esse pequeno planinho vermelho, e ela, empilha duas pedras, duas nuvens, duas formas ovaladas, mas elas são porosas, não é? Elas respiram, você vê que elas são muito leves, ao mesmo tempo em que estão empilhadas. Não é? E veja que a segunda, inclusive, joga, porque a primeira é maior do que o campo, arrebenta os dois lados. A segunda não está meio encaixada, ela só se incendeia, fica mais vaporosa lá em cima. Então, é uma capacidade de lidar com pouca matéria, de esgarçar a matéria da pintura, de lidar com flutuações, com sobreposições, com velaturas, que ela vai também trabalhar muito com velatura. Quer dizer, a capacidade de você jogar planos, que hoje em dia as pessoas usam como layers. Nós somos uns idiotas, né? Tudo agora é em inglês. Foram me oferecer a PUC quer fazer um trabalho junto ao Museu Oscar Niemeyer. Um trabalho super legal, super relevante. O nome do projeto era Art Experience. Eu falei, não, cara, com esse nome não vai dar pé, né? Art Experience, assim, só falta a gente ter que abrir um espaço gourmet para vocês entrarem com Art Experience. Não, é lamentável. Então, olha aqui, olha a sobreposição de planos, tá? Olha o vermelho, que você diria, o vermelho é o que é o pesado, mas que não está pesado, porque ele está, inclusive, escapando para cima, tá? Então ele está se elevando. Né? Agora, o branco aqui para baixo, primeiro que tem um arrependimento aí, ela primeiro fez uma coisa, depois escondeu a coisa que ela fez. Tá? E ao esconder a coisa, o que ela fez? Ela travou o branco. O branco, então, não vai todo para fora, ele puxa aqui para trás, porque ele está sendo chamado para trás. E aqui, o branco tem matéria. É o que ela está ensinando para você. Você faz uma coisa branca, mas no concreto é uma coisa. Você faz o branco, mas em veludo é outra coisa. Você faz o branco na fórmica é uma terceira coisa. Você vai variando a matéria, vai variando completamente o branco. Porque a cor não existe por ela. A cor existe em razão da matéria que você emprega para aplicá-la, com qual ela ganha... Bom, as pessoas são diferentes umas das outras. Então, esse tipo de compreensão, que também pode entender que ela faz uma tela que é vertical, agora, dentro da tela que é vertical, ela coloca outras pequenas telas, porque isso aqui parece uma outra tela dentro da tela que é maior. E a tela é vertical, 1,35 m de altura. Né? Então, ela lida com esse rastro azul aí, meio azulado, e ele vai subindo pelo vermelho. Você vai encontrando alguma coisa, e mesmo que você não encontre, você tende a encontrar. Você procura encontrar, porque você viu isto de maneira muito mais clara, enunciada aqui embaixo. Então, isso sobe. E a maneira como ela secciona o vermelho lá em cima é que faz com que o vermelho fique leve. Tá? Só ele sangrando lá para cima, ou seja, escapando, sem ter nenhuma borda branca. Se tivesse uma borda branca, ele estava lá presinho. Não, ele fez atravessar. Mas no que ela corta, aí a parte de cima está escapando em alta velocidade. É quase cinematográfico, isso é um cinema que passa em pé, não um cinema que passa na horizontal. Né? Isso é você lidar com cor,
com temperaturas cromáticas, e veja que são dois, praticamente, quer dizer, prevalentemente, está trabalhando com o branco, né, e com o vermelho, mas um vermelho puxado para baixo. Tipo, esse vermelho tem azul, né, é o que o retraz, faz um vermelho espesso. Né? Então, agora, a ideia de tudo isso ainda lidando com o formato. Né? Veja o nível das especulações com as quais ela vai lidar, que é isso aqui também. Aqui é mais destrambelhado ainda, né? Porque a coisa sobe na vertical, mas está pendendo para um lado. Tá? Então, você vê essas pinturas dos anos 60, este nível de acabamento e de raciocínio, né? De dar a ver o mundo essas sutilezas, essas qualidades que o mundo possui. Né? Ela inclina. No que ela inclina essa forma, olha como muda a coisa. O que está acontecendo? Essa forma está chegando, está derrapando, ela está, na verdade, freando aqui. Ela veio de fora, correndo, e parou desse jeito aí, empinadinho. Tá? Porque se isso fosse em pé, o efeito não era esse. Então ela fica lidando com esse tipo de exercício, com esse tipo de burilação. É muito delicado, muito refinado. E olha o que é esse amarelo, né? Veja que o amarelo é aí a ideia de velatura, ele sobrepõe, você enxerga o verde, quer dizer, o amarelo aqui ele funciona muito mais leve, né? Fica de fato mais arejado, mais ventilado, enquanto que aqui não, ele é retraído pela presença do preto por detrás. Você não pode vê-lo sem ver o preto simultaneamente. E lá em cima, você vai perceber também ao longo da pintura, que o preto é recoberto pelo branco. Né? Que aí você não sabe muito bem o que vem depois. As formas vão se sobrepondo, as formas vão se engolindo umas às outras. Tá? E bom, você está na avenida, você vai fazer fotografia. Você tira fotografias, tem soluções fotográficas que você reduz a profundidade de campo, achata tudo. E nesse processo de achatamento você não sabe o que está antes e o que está depois. Também você está andando pela cidade e você ouve sons, e os sons são reverberações. Eles batem aqui, você olha para lá, mas a fonte é cá. Você tem problemas de efeito Doppler. Né? Ambulâncias que estão chegando, chegam antes do som, a maneira como o som se propaga. Enfim, é um mundo, todo ele, de formas evanescentes. Tá? E esta tradição dentro do Oriente, isso é uma coisa muito séria, porque isso não é simplesmente representação do mundo, isso é um pensamento sobre o mundo. Porque a vida está indo. Está em fluxo, e não existe nada que seja fixo. E ela está lidando com esses aspectos. Né? Essa ideia do mundo flutuante, né, que é tão referido. Olha isso aqui. Aí você pode dizer assim, bom, um dia ali na Bobardi visitou uma exposição da Tomio Otake, e aí inventou o cavalete do MASP. Vocês estão brincando? Vocês estão brincando? Vai ancorar um plano, no caso um plano roxo, quadrilátero, em cima de um outro plano. Que, na verdade, é um cubo que ela está colocando aqui, porque ela jogou essa linha. Isso aqui era um plano preto, tá certo? Na hora que ela raspou a tinta, virou um cubo. Né? E aí tem um planinho em cima. Qual é a beleza do cavalete? É justamente essa. Você tem um plano que é de vidro, que é muito leve, apoiado no concreto. Mas se ela fizesse um concretão desse tamanho, seria uma bobagem. Né? Ela faz uma coisa pequena, estreita, condensada, porque a linguagem do concreto é da condensação e a linguagem do vidro é da expansão. Então, perfeito. E aí fica muito mais leve, né? A coisa toda, naquela basezinha, que é o tanto que precisa. Né? Está aí. Eu não pensei isso antes. Mas está aqui no MASP é evidente. Você está na cara que alguém viu alguém aí, eu temo que, pela data, o que não é nenhum problema. Porque todos os artistas se olham, se entreolham, vêm vendo o que o outro fez. É evidente. A primeira sinfonia do Brahms é considerada a 10ª do Beethoven. Né? O que isso significa? Os caras estudam, os caras olham, os caras veem, né? Os caras convivem, estão trabalhando juntos. Né?
E a Lina era uma mulher inteligente, muitíssimo bem informada, né? E a Tomi, você vai falar assim, tem a ver com Rôtico? Tem, à distância. Rôtico não tem esse peso. Ele não tem essa discussão sobre peso deste modo, não está estabelecendo deste modo. Ele vai trabalhar com um plano inferior tão pequeno. Aí o que ela está construindo é um empilhamento. O Rôtico não está falando de empilhamento, ele está pintando paisagem. O Rôtico pinta a paisagem o tempo todo, né? Então é uma outra discussão. Isto é porque também a gente tem uma considerável tradição de cegueira nesse país, e essa cegueira vai se prolongando. Então a gente lê alguns autores e passa a ver todos os autores, as obras dos artistas, através do óculos oferecido por esse autor, por esse crítico e tal. E aí não enxergam a produção dos caras, né? Então, por exemplo, é um país onde não se valoriza o Iannelli. Valoriza? Valoriza, mas não se valoriza do jeito que deveria valorizar, porque vai pintar daquele jeito. Então, não, a gente, para falar do Barnett Newman, coloca um terno, enfim, arqueia a sobrancelha, limpa o pigarro, imposta a voz e fala Barnett Newman. Mas o que o Iannelli fez, na mesma discussão de você construir uma linha vertical, que o Barnett Newman fala de maneira belíssima, a vida é uma chama vertical, o Iannelli está fazendo isto de um outro jeito, com uma sutileza muito impressionante. Muito impressionante. Agora, nós somos uns idiotas, né, uns basbaques, que ficamos o tempo todo olhando só a produção e vendo se a nossa corresponde àquela ideia. Hoje a gente não faz isso com os nossos artistas contemporâneos. Paramos com essa besteira. Agora precisamos parar de fazer essa besteira com os nossos artistas modernos, né? Da cepa, a Tomi não tem esse problema, que ela superou isso sozinha. Mas o Iannelli, entre alguns outros, sofrem esse tipo de má leitura. Mas, enfim, também em relação a Tomi, eu sinto, algumas vezes, esse tipo de ressalva. Aí vai precisar aquele índio fazer uma exposição na Ásia, da Tomi, vai entrar no museu inglês e coisa e tal, aí nós vamos nos informar que é uma grande artista. Já sabemos, mas de qualquer maneira vamos ter absoluta certeza disso, porque seremos informados pelos europeus. Até quando? Mas olha como aí o plano amarelo, ele secciona a base inferior do plano amarelo, é ele que arrebenta o preto. Olha essa região intermediária. E sendo que esse preto não é base, porque não tem chão debaixo do preto, é tudo branco. Ele está flutuando. Então, olha como é ambíguo. Você olha assim, este preto é uma forma mais concisa, porque ele tem gravidade, ele está sentado no chão, não tem chão embaixo dele. Esse branco percorre toda a pintura, né? E olha como o amarelo está esgarçado, e olha como está sujo esse amarelo. Tem coisa aí por detrás. Os passos, né? Você está vendo quando você vê o trabalho de um artista no tempo, como ele vai se distendendo? Ela arrebentou aquele plano, a pintura de vertical foi para horizontal, e aquela que era a base estilhaça-se, arrebenta-se, sendo que por detrás tem um preto que está passando aqui também, que está recoberto por branco. E olha a materialidade disso. Nos anos 70, não sei se isso aqui já é anos 70, não, ainda tem algumas outras coisas. Olha aí os blocos em tensão. Isso aqui é quase calcário, tá? A sensação que dá é que isso é na base da frotagem, que isso tem espessura, que o pigmento é aplicado e trabalhado de um modo tal que ele ganha como se for uma casca. Ele não é uma coisa leve, não é epitelial, ele ganha de fato uma profundidade e uma dureza. E eles vêm e se entrechocam. Olha como é que eles vão juntos uns contra os outros. Olha aqui a ruptura. Isso que o Mário Pedrosa alertava para o caso da Tomi Otaki, dizendo que essa mulher está fazendo uma certa ponte entre a sensualidade do neoconcretismo e o pensamento geométrico do concretismo paulista. Ela consegue, porque o trabalho dela é feito à mão. Você encontra alguma coisa parecida com isso nas tesselares da Lígia Pape. A Lígia Pape, ela usa instrumento, mas ela usa xilogravura. Quando você corta contra a fibra da madeira, a madeira fala muito alto. Então, é essa a contradição que você encontra. É uma pintura pedra, é uma cor pedra aqui. E você vê também os traços, uma tela de 1,5 metro, da pintura com recortes também. E a pintura com recortes e também uma pintura que, nessa irregularidade,
parece o trabalho, quando você está espalhando a tinta, e ela, sem a preocupação de cobrir uma área demarcada previamente, de maneira fixa, escandida, sem desenho. Que é uma pintura adorável, né? Na de 70, essa é das melhores. Com quem que está essa pintura? Está no Itaú. Tinha que estar na mão de um banco, né? Que inferno. Devia estar aqui, né? Tinha que estar na mão de banco. Porque isso aqui tem olha, é o que eu acabei de falar, tá certo? Você entra com uma geometria, e a Tomides, ela não usava régua, né? Era tudo na mão. Então ela faz esse negócio aqui na mão, ela fala assim, por isso que você é meio tremido, porque eu não desenho muito bem. Eu desenho bem. E era essa coisa aí deliciosa. E o vermelho, ele está para fora, né? Parece que tinha uma coisa vermelha que plum, caiu, né? Está saindo. E dentro do azul tem um outro azul mais clarinho, né? Tem uma outra marca ali. Então é uma pintura de rumores, uma pintura de acontecimentos, fora que ela está toda do lado esquerdo, então aquele lado branco ali parece que é o próximo passo da pintura. A composição ela vai se estendendo para lá, né? Aí, aqui começam as pinturas mais lisas, né? Olha os planos. Embora você tenha um pouco de matéria aí, tá? E aí os planos têm planos sobre eles. Vai ganhando uma certa profundidade. E a pintura vai ganhando com essa temperatura cromática que vai aumentando, ela ganha muita sensualidade, né? A imagem aqui não ajuda, mas eu quero mostrar para vocês, porque repentinamente começa a aparecer bunda na pintura, começa a aparecer seio, começa a aparecer vulva, começa a aparecer falo. Vira uma sacanagem a pintura do começo ao fim, né? Sempre com essas tonalidades vermelho. Aqui no caso é muito franco, né? São duas primárias, então são cores muito tensas. E aí é muito curioso, porque há uma alusão ao corpo, mas essa alusão também é sempre sutil, porque são sempre recortes. Né? Portanto, você tem um processo metonímico. Tá? A feminilidade vem aludido, a masculinidade, por alguns fragmentos corporais, dir-se-ia inequívocos. Tá certo? Porque para bom entendedor, meia forma basta. Né? Mas ainda tem aqui o empilhamento, tem aqui uma pintura que é cindida, a ideia de elevação, a ideia desta forma, porque é o dado orgânico. A forma ameboide, a sensação é que ela está se expandindo. Isso é uma lição que Arp deixou, que Miró deixou. Né? Então, quando você trabalha com a linha reta ela estabiliza. Quando você constrói uma superfície que é ondulada, ela vai prosseguindo. Olha as reverberações, né? A mesma forma sendo trabalhada, com algumas poucas modificações, a mesma forma não é nunca única, a mesma forma. Né? Ela vai se alterando. E olha o vermelho abraçando todo esse monte de azul. Né? Então, sabe lidar com as cores elementares, com as cores primárias. A sombra que ela obtém nesse amarelo, é um volume que ela abre. Então, este triângulo vira um cone. Né? Ele vira um cone, ele ganha profundidade de campo, você vê a dobra, o teu olho insinua-se por ali. Ao mesmo tempo que isso avança e cria um interior, aqui é como se for um papel dobrado. Né? Você tem um plano que foi dobrado, e aí parece que, no final das contas, este amarelo, que é o mesmo amarelo aqui, esteve submerso nesse azul. E ali, finalmente, na metade superior da pintura, ele vem com toda a força. E quando ele está junto do azul, ele vira verde. Né? Olha isso. Olha os desdobramentos. Quase que vai se despetalando, né? a forma. A pintura vai ficando cada vez mais lírica, mais, de certo modo, mais delicada. Né? Embora houvesse delicadeza naquelas superfícies algodoadas, né? Mas aqui as formas, olha a maneira como isso avança lá para cima e vai se abrindo. Porque aí você vai perceber que tem diferença de tom. Tá?
Então, cromaticamente, nos anos 70, a pintura avança muito. Ela vai buscando outras tonalidades, vai tratando de modo mais depurado que anteriormente. Tá? Também muita arquitetura, são os umbrais. Né? Olha a linha diagonal, dando profundidade para isso. 2 entradas. E essa puxada também meio para o barroco, do dourado sobre o azul. Né? E o dourado tratado com degradê. Né? Ali ele vai variando no final, quanto mais você sobe. Olha isso. Cada vez mais transparente, né? Até chegar lá em cima e vai se confundindo com a atmosfera. Guarda ainda uma memória dessas primeiras colinas, digamos assim, lá em cima pelos contornos, mas o amarelo virou um pequeno véu, quase um tule, né? Uma seda sobre a superfície. Essa aqui é a tela do MASP, né? Daí que eu me referia sobre as aberturas, sobre a pintura que é lisa, sobre a cor que é muito mais franca e também mais variante. Né? Porque o vermelho também está puxado, porque tem preto por detrás. E aí note que essa discussão aqui, que aparece mais evidentemente o vermelho subtom e o preto, olha lá em cima do lado direito. Olha o modo de compor. E olha como é que a tela ela se despeja, quase como se fosse uma combinação de ladrilho, né? Ela simplesmente essa forma curva avançando, saindo para fora, saindo para cá, para baixo e para o lado esquerdo. Né? Então dá um ritmo e conduz o seu olho. Né? Então é uma tela que você não olha para o centro, você desliza, tá? Através dela. Vai percorrendo, como essa ideia do percorrimento que você tem aqui também. Aí a pintura iria mudar drasticamente nos anos 80. Ainda que um outro exemplo desse caminho, né? Dessa pintura máquina que faz esse movimento, né? Desliza. E ali tem aquela fenda branca, né? Tem um deslocamento, porque é um preto mais retinto, mais fechado, mais escuro. O preto mais claro, e a clareza vem inclusive desse enunciado aqui, dessa presença do branco, ele vem para frente. O preto mais escuro vai para trás, tá certo? E no meio tem aquela faixa branca, tá? Que parece abrir essa escuridão toda. É uma fenda que abre e dessa fenda que vem a luz. Né? Aí vai ficando cada vez mais complexo. Essa série é linda, ela dura uns 5 anos, né, cara? Ela vai trabalhando nisso. Incrível, né? Os ecos, as ressonâncias, né? As reverberações. E aí então vai acontecendo uma passagem, isso aqui é anterior à que eu acabei de mostrar, mas é um prenúncio do que viria a seguir. Porque aqui ela vai frequentemente deixar muito claro o linho, o tecido, a trama do tecido. A pintura é tão leve que você enxerga mais de perto a trama do tecido que está utilizado. Porque quando você coloca a massa, evidentemente, você sufoca, você vela. Né? E aí vai ficando aquilo que o nosso amigo Miguel Chaya, que é um grande estudioso da obra dela e colecionador da obra dela, ele vai chamar de cósmicos, porque são alguma coisa meio dessas vistas que você tem não aqui ainda, se aproximando disso. Se aproximando, que é essas visões assim, de galáxias, de nebulosas. Tá? Aqui ainda é meio lácteo, mas você percebe o grande movimento, né? E a ideia de mancha, que é muito forte. Então, a figura geométrica ela vem toda comprometida na sua definição pela sua massa mesmo, que é toda irregular, toda variável. E aqui uma linda discussão entre o plano pictórico e a linha. Né? A linha e o gesto. Quer dizer, o plano pictórico, então, você vai fazendo com o pincel, você vai abrindo com o pincel, recobrindo a superfície, enquanto que essa linha branca é um gesto muito mais certeiro, preciso, lancinante,
embora ele tenha sempre essa oscilação. Aqui, bom, é a referência que eu fazia a coisas orgânicas, né? Que é muito frequente. E aqui a gente chega, então, naquelas pinturas que parecem mesmo formas eclipsadas, né? Parece que isso aqui está vedando o sol, como a gente vê, por exemplo, né? Essas fotos de eclipses. Quer dizer, as bordas da forma são totalmente erodidas, né? E era lindo vê-la pintando, ver o tipo de pincelada, o que se chama de fatura, para a obtenção dessas pistas que são muito profundas, né? As pinturas elas ficam meio abissais, esse 1,80 m, portanto, são formas, são mandalas grandes, e você, contemplando essas pinturas, fica tentando ir para o âmago, para o interior, cada vez mais. Ele fala em formas cósmicas, que eu acho muito bonito, mas também lembra, eu fiz um texto onde eu falava de seixos rolados, quando você pega pedras e as pedras elas vão se arredondando pelo curso das águas, batendo umas nas outras, e vem também a luz do sol, quando elas estão perto da superfície da água, a água vai passando, e aí o sol vai batendo, e a superfície fica o tempo todo cambiante. Veja, são telas de grande formato, são 1,5 m para 2. Tá? É uma pesquisa de cor. Essas são pinturas feitas sobre mesa. E aqui você tem também o traço, tá? Junto com, parece também visões de minúcias do mundo, né? Como de entomologista, asas de bicho, detalhes de plantas, de flores. Tem um pouco de micro-organismo nisso aí tudo, né? Aqui, então, é mais evidente ainda essa coisa de micro-organismo. Ela via essas revistas, via filmes disso, não? Sei. Ele morava com ela, por isso que eu estou perguntando. Se tem aqui uma testemunha avalizada, que a gente acabou de ver, que não resolve nada para nós. Você poderia ter mentido, né, Ricardo? Ela tinha uma assinatura da National Geographic, qualquer coisa. Não. Isso aí está pegando fogo, né? Parece Cláudio Andujar fotografando do alto com infravermelho. É uma coisa. E aqui ela na escultura, né? Em 88. Porque enquanto pintava, se divertia esculpindo. Quer dizer, eu lembro, na Bienal de 96, eu entrei lá no departamento das salas especiais, no terceiro andar, com a Carmela Gross. Ela falou, nossa, o que é isso aí? É um artista suíço? Eu falei, não, Tomi Otaki. Ela falou, o quê? Estão fazendo isso? Ficou completamente espantada, né? Então, isso aqui é a peça que ela faz, que todo mundo conhece, né? E as cores estão do lado de dentro, né? Parece que as cores que impelem movimento a isso. Falando sobre as ondas, então, o máximo que ela concede à figuração, né? Que são as 4 grandes levas de imigrantes japoneses, né? Ela bota para quebrar, uma coisa impressionante, porque quando a gente vê o Auditório Ibirapuera, aquele Auditório Ibirapuera, cá entre nós, aquela entrada faz toda a diferença, aquela entrada vermelha, né? Eu imagino se outros arquitetos tivessem tido a boa ideia de convocar a Tomi para fazer uma entrada de... Por exemplo, o Lelé fez isso, o João Filgueiras fez isso com Atos Bulcão. Tá? Mas ninguém se lembrou de fazer. Pelo menos fizeram grandes encomendas a Tomi. Mas ela lidando com arquitetura no auditório do Ibirapuera é surpreendente, né? Isso vem com uma língua do lado de fora, entra, pega o teto, vai abrindo, é estupendo. E é que se vê também que dentro tem um volume. Esse volume que é dado, que é essa espécie de espinha, fixa um exoesqueleto. Na verdade, é um problema estrutural para você conseguir fazer com que dê a volta. Isso cria uma angulação.
Bom, isso para ela era um prato cheio, que para outros seria, bom, tudo bem, ignora, passa a cor, ela vai e joga com cores diferentes para os dois lados. Ela tematiza, ela incorpora o problema, né? E se a gente vai na casa dela, que está prestes a se tornar um pequeno museu, né? O Instituto Homeotático está cuidando disso, isso é feito na mão, né? Então ela pega e faz com arame, com chapa metálica, bem maleável, vai construindo. E aí tem que ir atrás de um engenheiro capaz de colocar isso aí, porque isso é para uma calandra conseguir entortar esse negócio. Tá? Depois do Frank Gehry, na verdade, depois do desenvolvimento de softwares para fuselagem, a começar por aquele CATIA que o Gehry usa em Bilbao, aí os artistas puderam, como Serra também, né? Mas olha o movimento disso, olha onde é que isso está apoiado. Então, olha isso de Santos. Porque parece um bicho, né? Eles têm aqueles bicos aqui, né? Pernaltas. E, de novo, hein? Isso aqui é ela desenhando para o engenheiro, dando uma. Porque isso aqui era o que vai fazer com que a chapa consiga ir até lá em cima, é a estrutura do negócio. Tá? Porque se ela fosse só uma chapa dobrada, o peso próprio dela faria com que ela caísse. Ela se achatasse pelo peso próprio. E aí ela lida com essa, mas ela desenha isso aqui, fazendo essas saliências, né? Tanto em cima quanto embaixo. E olha o movimento que ela dá para fora, pintando tudo isso de vermelho. Aí ela fazendo desenhos com o dedo, né? Pegando um pequeno arame, até chegar numa, que eu não sei se eu coloquei aqui. Essa aqui é a mesma peça vista por dois ângulos. Tá? Então, é a linha no espaço e jogando com o espaço em torno. Você coloca como fundo e você vai rodando na peça e ela vai mudando para você. Isso aqui eu coloquei apenas porque são as últimas obras que ela realiza. Né? Essa consciência mesmo da proximidade do fim, do desejo do fim também, que ela já não aguentava mais viver. Né? Mas até você diria que não parecia, né? Porque sempre com aquela mesma modéstia, simpatia, delicadeza. Né? É incrível. Então, fecho com uma obra muito eloquente também, toda ela branco, com variações de textura. Então, você pensa numa mulher que chega e a partir do momento, está só ela com os dois filhos, constrói uma carreira sendo estrangeira. Quando vem a guerra e os japoneses começam a ser perseguidos, ela, em lugar de se refugiar na colônia, ela vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando ela se casa, vai para o Rio de Janeiro. E aí chega no Rio de Janeiro, quando vem a guerra, recomendam que ela volte para São Paulo para ficar na colônia. Ela vai para a Moca, que de colônia japonesa não tinha nada. Quer dizer, buscou sempre, e a comunidade japonesa, por outro lado, retribuiu, não dando a menor colher de chá para ela nunca, porque nunca recebeu o apoio da comunidade japonesa. Vocês vejam que é uma boa de uma cegueira. Né? Então, constrói uma vida inteira, a partir dos 40 anos de idade, começa como artista. É incompreensível, eu não consigo entender uma coisa dessa. Né? Porque num país machista como o nosso, uma mulher estrangeira que fala mal português a vida inteira, sem ter o apoio da comunidade, conseguir abrir, só na base da delicadeza, da simpatia e do talento, o espaço que ela abriu. Dizer, isso é um comentário para finalizar a conversa, mas que merece ser considerado. Tá? Porque, não tenho dúvida, quer dizer, o caso da Anitta, o caso da Tarsila era muito mais confortável. Mas não fosse, Tarsila era uma mulher rica, de posses, como também era Lígia Clark. Quer dizer, isto conta. Claro, evidentemente que conta. Agora, você vir de uma classe média e conseguir abrir esse tipo de espaço é algo que também merece ser considerado, afora todas essas nítidas qualidades. Bom, nós temos 25 minutos para a conversa, né? Então, era isso que eu tinha a dizer, e agora a palavra está com vocês. O senhor pinta também? Se eu pintasse, eu não estava aqui falando. Não fui aquinhoado com essa sorte. Eu só dou aula, na FAUSP, que é um prédio lindo, maravilhoso. Eu também quero me cercar como todo mundo, né?
E fui dar aula lá porque o prédio era muito bonito. Quem sabe fico mais inteligente. Foi bem essa a ideia. Eu estava comentando com a Liz. Eu estou indo para Curitiba, também tenho ido semanalmente, e a Liz era do museu lá em Curitiba e agora está morando em São Paulo, que veio trabalhar na Moreira Salles. Dizendo que eu entrei neste prédio quando eu tinha 14 anos, porque o prédio era inacreditável. Sim. Então, bom, essa é que eu tive a honra de trabalhar no MAN do Rio. O prédio do Rei Di, que foi o prédio, inclusive, que influenciou este prédio. Porque o prédio do Rei Di trabalha com a ideia de pórtico, enfim. E da minha janela eu via o Cristo Redentor de um lado direito, e do outro lado o bondinho do Pão de Açúcar, não estava mal. E os aviões entravam em câmara lenta no final do dia, porque eles entram pela Bahia. Entram em câmara lenta porque vem de frente. Como é que eu ia conseguir trabalhar no lugar daquele? Mas entrei nesse prédio, então para mim eu passei a adolescência inteira nesse prédio. Tá? E o primeiro impacto foi pintura, uma história que eu gosto muito de contar. Porque eu era garoto, tinha 14 anos, 13 para 14, entrei no prédio porque fiquei, como é possível? E você podia entrar, tinha um cara na frente, falou, você já conhece aqui? Não, entra, é lindo, eu entrei. Tudo eu achei extraordinário. Eu vim da Vila Mariana, enfim, na Vila Mariana não acontecia essas coisas. E o chão, sabe aquela borracha, que é proligoma, qual é o nome daquela borracha que tinha? Tudo achava, o cheiro do MASP era incrível. Aí eu entrei para ver uma exposição e tinha uma pintura vermelha lá no fundo. Eu fiquei, aquilo eu não alcancei. Em definitivo, eu fiquei nocauteado. Aí eu cheguei perto da pintura, a pintura pulou. Eu falei, estou vendo coisa, né? A pintura pulava, dá vontade de enfiar o dedo, sabia que não podia. Aí eu fui para casa, voltei para casa, tinha um amigo meu, que era meu vizinho, com quem eu era o meu grande amigo. Eu falei, cara, eu fui naquele lugar lá, aquele MASP que abriu, eu vi uma coisa inacreditável, eu vi uma pintura e a pintura pulava. Ele falou, a pintura pulava? Como é que é isso? Não, ela pula, você fica na frente dela, ela pula. Vamos lá ver. Falei, tá bom. No dia seguinte nós pegamos o 600, aeroporto Perdizes, desci aqui, entrei junto com ele, fomos até a pintura, olhamos. Aí ele virou para mim e falou, pula mesmo. Eu falei, não disse que pulava? Estava lá pulando. A história acabou aí. 10 anos depois, 12, eu descobri que era Mark Rothko. E que ele fazia isso colocando 2, 3 camadas no máximo de tinta bem diluída, tratando o óleo como se fosse aquarela, e dava profundidade. Era o Rothko. Está vendo? Hã? Layers para ele, para nós são camadas. Não é lindo? Aí eu vi alguma coisa acontecendo na minha frente, um ato de prestidigitação, fantasmagoria pura, o mundo ficou muito mais lindo. E até hoje eu lembro dessa história, estou contando aqui, porque ela aconteceu nesse prédio. Muito obrigado, então, bom almoço para vocês. Obrigado.